Que bênção poder estar aqui compartilhando com vocês, e o tema é brabo para mim aqui. Se tem relevância a nossa denominação. Antes, um breve histórico, eu me confundi no tempo, tinha preparado para falar 40 minutos e até convidei o Manu para falar junto comigo. Tenho 20 minutos, Manu. Se eu te der 2, dá certo? Eu estudei num seminário que tinham professores diversos, e parte desses professores não gostavam da denominação, grande parte desses professores. Então eu começo o meu ministério não gostando da denominação, entendendo que a denominação era um lugar para se autossustentar líderes, para se autogerir, autossustentar, para sustentar aqueles líderes que estariam à frente. Os professores que mais me influenciaram não gostavam, e Marcos estudou comigo lá, né? E também eu entendia que a denominação estava inteira na mão da maçonaria. Olha que coisa, né? Bom, eu não sou maçom, então essa regra já muda aí, né? Eu fiquei numa igreja, assumi uma igreja de 22 membros, e essa igreja não cooperou com a denominação nos meus primeiros 3 anos de ministério, até que o pastor Genivaldo Andrade me chamou para conversar e me mostrou um horizonte diferente da denominação batista. Então, sim, eu acho que a denominação faz sentido, acho que ela tem muito a contribuir, acho que ela é importante, só acho que ela, em algum momento, através de alguns líderes, não entendeu direito o seu papel. A denominação é muito, na minha opinião, a cara do seu líder. E em alguns momentos, alguns líderes não entenderam o seu papel. Por outro lado, em alguns momentos, alguns líderes fizeram aquilo que sempre foi feito. Então, um trabalho de continuidade. E aí, esse problema não é um problema só da nossa denominação. Quantas igrejas você conhece que têm feito um trabalho de continuidade? Quantas igrejas que não batizam há muito tempo? Quantas igrejas que não tentam um diálogo diferente com essa geração? Quantas igrejas não evoluíram, né? Esses dias um pastor de 35 anos me disse que não tinha Instagram. Eu falei, tudo bem, tá legal, mas você corre o risco de não estar comunicando com a nova geração, conversando com os futuros crentes da sua igreja. Eu me entristeço em dizer isso, cheguei na PIB de Santos, tinha uma criança na igreja, e percebi que o futuro da igreja estava comprometido, né? Então a denominação, ela tem projetos relevantes, ela pode unir as igrejas em temas importantes, e é isso, irmãos, que eu venho tentando fazer. Como venho tentando fazer? E aí vou falar um pouco da nossa gestão, do que a gente está olhando aí para frente. Primeiro, um projeto de capacitação. Nós tivemos, eu não sei se só o pastor Manu aqui, nós tivemos o pastor Marcos estava, Jesus, pastor Sérgio também, nós tivemos o congresso de pregadores, né? 2 meses atrás, Manu, é isso? 1 mês e pouco, 2 meses atrás, e ele marca um tempo em que a convenção entende que, junto com a ordem dos pastores, né, ela precisa capacitar a igreja. A gente entendeu que o congresso de pregadores não era só para pastores, viu, irmãos? Era para professores de EBD, era para que líderes pudessem perceber a linguagem que está sendo usada nos nossos púlpitos. Os pastores que têm sido bastante convidados a pregar em outras igrejas, como eles estão se expressando, como eles estão pregando. Então a gente entende que a denominação precisa ter um projeto de capacitação. Nós criamos já, e deve acontecer no 2º semestre, um trabalho de reflexão sobre crescimento de igreja. É pecado lutar pelo crescimento de igreja? É ou não é? Mas tem gente que acha que é, ainda no nosso meio, né? Há um grupo de pessoas que acha que você prega, ora, e Deus vai fazer todo o restante. Já ouviram sobre isso? Já viram alguém falando assim? Já viu gente criticando você quando você fala de crescimento de igreja? Alguém já ouviu isso daí? Eu ouvi muitas vezes. Então a convenção entende que ela precisa ajudar na capacitação, e falar sobre crescimento de igreja é um tema importante para a gente. Não adianta a gente dizer, por exemplo, eu vou citar nomes aqui, está sendo gravado? Misericórdia.
eu vou citar nomes aqui, não adianta a gente dizer que Bola de Neve, e a gente fica criticando, eles têm porta larga lá, eles não atendem as pessoas do jeito que devem. São muitas desculpas, irmãos. Mas olha, a Bola de Neve, por exemplo, está vivendo um problema muito sério agora, mas eu estou usando porque ela teve um crescimento estrondoso. E por que teve? Para você ter uma ideia, a Bola de Neve não deixa jovens namorar se não orarem juntos 6 meses. Na sua igreja é assim? É bem radical assim lá na sua igreja? Né? Então, que porta aberta é essa? A gente entende que as igrejas começaram a entender que devem dialogar com essa sociedade, devem saber como conversar com a juventude, devem saber pregar para a juventude. E eu entendo que a convenção tem o papel de ajudar as igrejas a essa reflexão. Então, nós vamos ter, sim, treinamento, né, para crescimento de igreja. Vamos falar desse assunto sem tabu, sem desprezar quem não cresceu, viu, meus irmãos? Alguma igreja aqui não cresceu? Não tem problema, vamos conversar daqui para frente, vamos ver se há ferramentas, né? Eu fui falar em Minas Gerais sobre empreendedorismo para pastores titulares, como empreender na igreja, como a igreja ser uma igreja empreendedora. Eu falei, Minas Gerais me convidou para falar se eles querem me crucificar, porque é um tema que eu sou apaixonado, é um tema que eu sou empreendedor. Olhem meu Instagram, Alípio Coutinho, vocês vão ver que eu tenho empresa, eu sou empreendedor, eu amo esse tema. E quando falei para os pastores, me surpreendi. Os pastores mineiros estão pensando esse tema, uma igreja empreendedora. Aí você vai falar assim, mas meu Deus do céu, não é só pregar e orar que a igreja cresce? Você gosta do texto em que o apóstolo Paulo, me fugiu o endereço, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, lembrei o endereço. Eu plantei, Apolo regou e Deus deu crescimento. Eu plantei, Apolo regou. Para plantar é preciso escolher semente, solo, entender do que está fazendo. Para regar é preciso não regar de menos e não regar demais. Então entendo que a denominação pode contribuir com reflexões profundas, crescimento de igreja. A denominação, ela tem trabalhos que ela não divulga. Deixa eu perguntar para vocês, quantas pessoas vocês acham que trabalham nos presídios por missões estaduais? Quantas pessoas você acha que trabalham nos presídios de São Paulo? Chuta aí um número qualquer. Você conhece só a Laíde, né? Quem mais você conhece? Pastor Moisés, Lídia, quem mais? Libério. A Laíde, ela tem 100 voluntários com ela trabalhando em presídios, com mais de 80 anos. Eu até quero saber quem vai substituí-la. Algum voluntário aqui? Logo teremos que substituí-la. Tem mais de 100 voluntários trabalhando nos presídios. Vocês sabem quantos voluntários nossos trabalham dentro de hospitais em São Paulo? Trabalho liderado por missionários da convenção. 62 voluntários trabalhando nos hospitais de São Paulo. A convenção deve e pode trabalhar mais fortemente na área de capelania. Capelania escolar. Alguma das igrejas aqui trabalha capelania escolar? Ok, pastor Regis, muito bom. A convenção consegue abrir portas para trabalhar, por exemplo, em todas as escolas do estado de São Paulo. Uma igreja tem mais dificuldade. Então a convenção precisa ser ponte, ela precisa trazer possibilidades. A convenção, ela é responsável pelo ensino teológico, e eu gosto muito de falar disso. Na verdade, nos últimos tempos, o ensino teológico virou a Rede Batista de Educação, mas por muito tempo o ensino teológico foi subsidiado em todas as casas de teologia do nosso país. Irmãos, quem estudou no Seminário do Sul pode dizer assim, eu paguei minha mensalidade, pagou parte dela. Não é possível, e eu quero dizer assim para vocês muito claramente, não é possível manter o ensino teológico com o custo de mensalidade. A faculdade teológica hoje, para manter o ensino teológico, sabe quanto ela teria que cobrar a mensalidade? Quem chuta aí para me ajudar? R$ 1.700. Não é possível porque é curso com poucos alunos e com muitos professores, doutores
e mestres. A gente precisa, o MEC exige. O Seminário do Sul, eu ouço muita gente falar assim, a minha igreja pagou. Ok, produto de cooperação. Mas o Seminário do Sul subsidiou há anos a fio. 30% do valor era deficitário, subsidiou o ensino teológico. Então a denominação, ela praticamente ajudou na formação de quase todos nós. Quase todos nós que nos formamos no seminário da denominação, de alguma forma, fomos subsidiados. Então a denominação precisa continuar existindo, para continuar cuidando de próximos vocacionados. Sabe quanto a teológica cobra de mensalidade? 750 para presencial, 480 para EAD. Continuamos subsidiando. Números para vocês. O déficit da faculdade teológica mensal hoje é de aproximadamente R$100.000. Vamos largar esse negócio e deixar para lá? Sim ou não? Quem propõe? Quem tem coragem? Largar esse negócio e deixar para lá, como é que a gente treina os nossos vocacionados? Como é que a gente continua? Vamos trabalhar para tentar fazer dar lucro? É difícil, com 40 alunos lá dentro. Poucos vocacionados. Sua igreja tem vocacionados? Poucos vocacionados. É difícil, né? Então a denominação precisa continuar investindo e mantendo, e por isso ela precisa existir. É claro que a gente vai chegar, escreve aí no seu caderninho, pode me cobrar o ano que vem, a gente vai chegar a R$35.000 de déficit. A gente vai chegar. Pode escrever, pode me cobrar, mas vamos continuar subsidiando, porque não tem como ter um ensino teológico de qualidade. Eu teria que ter ou uma mensalidade do valor que eu falei, ou 150 alunos presenciais. Isso, nos próximos anos, está muito difícil. Então, a convenção precisa continuar existindo por causa disso. Ela precisa continuar existindo para gerar cooperação. Quase todas as igrejas batistas, pode pegar a ata de fundação, elas foram fundadas por outra igreja, isso é lógico para nós, sempre tem uma igreja mãe, mas quase todas elas, a última vez que o pessoal fez uma estatística sobre isso, mais de 40% das igrejas foram fundadas com a ajuda da convenção, ou ajudando com o obreiro, ou ajudando na fundação da igreja, ou levantando recurso para a construção, ou ajudando a colocar um telhado, ou ajudando a manter um seminarista. A convenção, ela precisa continuar existindo para a gente continuar crescendo, para a gente continuar provendo recursos para que haja expansão. Eu não sei se você está satisfeito com o número de igrejas batistas no estado de São Paulo. Você está satisfeito? 1.700 igrejas. Você está satisfeito com a média de membros? Manu, qual é a média lá? Não brinca não, né, Manu? Você está satisfeito com a média de membros dos batistas no estado de São Paulo? Você está satisfeito? Você acha que é isso mesmo? A gente tem que ter, em média, as igrejas de São Paulo, mais de 70% delas com menos de 100 membros. Você acha que é isso mesmo? É isso mesmo. Então a convenção precisa continuar existindo para ajudar essas igrejas. Uma igreja de 100 membros, meus irmãos, ela tem muita dificuldade de sair do lugar. Ela tem muita dificuldade de sair do lugar sozinha. Porque é só aquele grupo pequeno para gerir tudo, para ofertar para grandes projetos. Ela tem dificuldade. A denominação precisa continuar existindo para pensar projetos, para ajudar, para investir, para cuidar. A denominação, ela tem feito coisas maravilhosas. Por exemplo, quem lembra que na pandemia, 60% dos nossos pastores ficaram totalmente sem sustento. Igrejas pequenas com idosos que só davam dízimo em dinheiro. Quem lembra disso? Aqui em São Paulo, Projeto Filipenses ajudou mais de 100 pastores. Lembram disso? Foi legal? Ou não? Foi legal? A denominação precisa continuar existindo. Sem pastores passariam necessidade. A denominação precisa continuar existindo para ajudar a manter a doutrina. Quem falou sobre isso foi tanto o pastor Marcelo Longo como o pastor Sérgio. É responsabilidade da denominação manter a doutrina. A gente precisa continuar existindo para ajudar as igrejas a não saírem do trilho. A gente precisa continuar existindo para ir onde ninguém vai. As cidades em São Paulo
que não tem trabalho batista. E aí entra um paradigma que, para mim, é diferente da antiga geração. A geração mais antiga dizia que tinha que ter uma igreja batista em cada cidade. Eu não tenho esse paradigma. Se tem uma igreja presbiteriana lá, desculpe aqui, irmão, se eu ofendo vocês, na minha cosmovisão, tá legal, é uma igreja séria, né? Se tem uma igreja metodista lá, eu sei, agora já criei problema, né? Tá bom. É uma igreja séria na minha visão, né? Mas não é esse o meu paradigma. O meu paradigma é o seguinte, é um pouco diferente. Por que não, em lugares que não tem nenhuma igreja séria, nós irmos? E há em São Paulo cidades em que não temos igrejas pregando uma teologia correta, estruturada, conservadora. Então, os batistas precisam ir a lugares que ninguém vai. Nós precisamos também continuar fazendo o que, para nós, eu não sei se vocês sabem, que mais de 300 templos não foram vendidos, não houve racha por causa da estrutura da denominação. A história é que muitas situações, muitos rachas que enfrentamos mais lá no passado, levariam o patrimônio das igrejas. E a convenção, por causa de um dispositivo estatutário, ela ajudou a denominação a não perder patrimônio. A convenção também precisa continuar cuidando do patrimônio. É triste dizer, irmãos, mas eu preciso dizer, os americanos deixaram um patrimônio maravilhoso para a gente, né? Deixaram ou não? E o que a gente precisa fazer com isso? Vender? Já vendemos alguma coisa, né? É vergonhoso. Tem um prédio lá em Perdizes que eu chamo do prédio da vergonha. Ali em Perdizes, o prédio da vergonha. No meio do nosso terreno. Eu sei que eu machuco alguns quando falo sobre isso. Talvez não tenha tido mesmo condição naquele momento de fazer diferente. Mas eu olho aquele prédio lá e sinto tristeza. Nós precisamos gerir e multiplicar o nosso patrimônio. E a convenção precisa trabalhar nessa direção. Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, o prédio da convenção, é possível construir ali em cima do prédio da convenção de 7 a 8 andares. Quem já tinha ouvido falar nisso? E eu tenho conversado com uma construtora. Por que não construir 7 a 8 andares lá? Que bom. Eu estou pedindo 50% dos apartamentos. Isso é perder patrimônio ou multiplicar? A gente precisa multiplicar patrimônio. Eu não sei se vocês sabem, o Colégio Batista em 20 anos se manteve com 2 unidades. Eu vou vir com uma proposta para o conselho. Nós estamos negociando com o colégio em Santos, para termos a 3ª unidade. Eu não sei se você sabe, o Colégio Batista foi pego com 12 milhões de dívida. Quem sabia disso? A Rede Batista estava com 12 milhões de dívida. Eu posso mandar a planilha e colocar lá. Hoje, a Rede Batista tem 600 mil na conta. Todas as dívidas estão pagas? Não, nem todas. Algumas estão parceladas. Algumas estão parceladas. Mas a gente, por exemplo, da dívida de especial e trabalhista, que era 5 milhões, trabalhistas mais caros que nós emitimos 61 pessoas, estão pagas à vista. A gente precisa existir para crescer, para trazer patrimônio, para ser recurso nosso. Eu não sei quem sabe, todo filho de batista hoje estudará no Colégio Batista com 30% de desconto. Não é para privilegiar ninguém, não é para o pastor fulano, para o amigo do ciclano, é para todo batista. Ah, pastor, mas só tem em Perdizes e só tem em Bauru. Daqui a pouco vai ter em Santos. E é coincidência que é minha cidade, não é para minha filha estudar lá não, viu gente? É coincidência mesmo. Eu moro lá, fui procurado por alguém de lá, né? Daqui a pouco nós teremos em outros lugares, precisamos avançar. A Rede Mineira tem 18 escolas, gente. Precisamos avançar. Então, a convenção precisa continuar existindo para trazer projetos audaciosos, para sentar com o governador, em nome das nossas igrejas, e dizer para ele assim, olha, eu exijo fazer ensino religioso lá na escola, e eu sou batista, e eu tenho 1.700 igrejas aqui que eu represento, e eu quero que o senhor, governador, abra espaço para isso. A gente precisa, como denominação, ser forte, para que a gente possa abrir portas,
para que a denominação continue crescendo. Eu tinha a intenção de abrir para perguntas, mas eu tenho 40 segundos. Se alguém quer uma pergunta, fazer uma pergunta, eu respondo em 20 segundos. Alguém? Alguém? Devolvi com o tempo sobrando.